lâmpada que ilumina uma trilha. A Bíblia para mim é meu manual de vida. A Bíblia é Deus fisicamente do meu lado. É uma coisa que eu posso tocar, que eu posso ler, que eu posso entender. É a pessoa de Deus, é a presença dele do meu lado. Para tudo nessa vida, a gente procura uma razão. E as respostas estão na Bíblia. A Bíblia é uma lâmpada e ela traz esperança para mim. Eu espero que ela traga para você também. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras pra não pecar contra ti. Segura a tua Bíblia bem forte, porque ela é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Cara, a Bíblia para mim é tudo, é meu guia. Ela que me instrui, que ilumina meus passos. A Bíblia me mostra como refletir o amor de Deus para as pessoas. Lâmpada para os meus pés, luz. Você já experimentou andar no escuro? Em meio à escuridão, a luz é o que te guia. E a Bíblia faz exatamente isso. Hoje o mundo procura a luz, procura esperança. A Bíblia para mim é a luz que ilumina o caminho da vida. A Bíblia, ela em momentos de muitos problemas, ela acalma o meu coração. A Bíblia me mostra que não importa como eu estou e nem onde eu estou. O importante é que Deus me recebe de qualquer jeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. A Bíblia tem a resposta para os seus problemas. Se você procurar, você vai encontrar. São lições que eu não consigo tirar para minha vida. A Bíblia fez parte da minha educação. São meus parâmetros de ética profissional, de valorizar as pessoas, das minhas atitudes, meus princípios, valores, tudo tá lá.
Vamos ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos soberanos, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. As mulheres. Muito boa noite a você que é o nosso ouvinte da TV Macário. Está começando mais um programa Seja Bíblico aqui pela nossa querida TV Macário. Esse que vos fala, como você já sabe, é o pastor Fábio.
pastor da Igreja Bíblica aqui de Alto Santo, e vou estar com vocês até mais ou menos umas 8h30, trazendo aqui uma reflexão da Palavra de Deus, como toda quinta-feira a gente está trazendo. Pode baixar um pouquinho só. Toda quinta-feira a gente está trazendo. Então, você é nosso convidado, está conosco, convide mais pessoas, compartilhe o nosso programa. E eu creio que a Palavra de Deus ela vai fazer um efeito benéfico na sua vida. Vamos orar para dar início, como de costume. Em seguida, a gente vai trazer a nossa reflexão da noite. Senhor, te damos graça por mais uma vez estarmos diante dessa oportunidade de levar o Teu Evangelho, de levar a Palavra de Deus a tantas pessoas. Por favor, nos capacite, Senhor, a falar a tantas pessoas, que o Senhor possa nos capacitar e que a Tua Palavra ela possa penetrar os corações, Senhor, adentrar no mais profundamente do coração e convencê-los acerca do juízo, do pecado, da graça de Deus, do amor de Deus, para cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos ouvintes, o nosso texto hoje ele se encontra em 1 João, dando uma continuidade na nossa série de mensagens, capítulo 2, versículos 18 a 23, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Desde o começo do cristianismo, nós temos visto ataques constantes à Igreja de Jesus. Desde o começo do cristianismo, nós temos visto seitas e heresias que acompanham toda a história da Igreja. E não é admirar que o falso cristianismo ele tenha surgido, porque essa é uma ideia do diabo que procura afastar os crentes da verdade. A luta constante do inimigo é tentar fazer com que os crentes se afastem do que a palavra de Deus nos fala. E nesse momento, dando continuidade à carta de João, nós vemos aqui o primeiro ataque direto que João vai fazer aos falsos mestres, aos gnósticos, que estavam perturbando a paz das igrejas da Ásia. João ele quer denunciar aqueles homens por causa dos seus erros, para evitar que os crentes, que aquelas pessoas que estavam se reunindo como cristãos, fossem enganados. Depois de chamar a atenção dos seus leitores, na mensagem passada a gente falou para não amarem o mundo. João agora ele vai falar de outra manifestação que o mundo faz. Que manifestação é essa, pastor? O mundo, ele cria falsos mestres. As pessoas, elas amam os falsos mestres, porque Timóteo vai dizer que os homens nos últimos dias terão como que necessidade de ouvirem coisas que lhe agradam. Então eles criam para si falsos mestres. E nós vemos já no versículo 18 parte A o seguinte: Filhinhos, já é a última hora. João está dizendo, olha, vocês prestem atenção, porque o que está acontecendo diante dos olhos de vocês, o aparecimento desses falsos mestres, é um sinal de que este mundo está passando, como nós vimos no versículo passado. O mundo passa, ou seja, João, em outras palavras, estava dizendo, está chegando a consumação das coisas, está chegando a última hora. Essa é a maneira que João está usando para se referir à tão esperada vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda de Cristo, que nós vemos nos evangelhos, Jesus ele encarnou, ele teve uma vida piedosa, ele morreu e também ressuscitou dos mortos. Na sua outra vinda, na consumação de todas as coisas,
Jesus ele vai voltar em glória e vai trazer juízo sobre esse mundo caído. Então, nesse intervalo de tempo, o Novo Testamento chama, entre a primeira vinda de Cristo e a consumação de todas as coisas, a Bíblia chama isso de últimos dias da humanidade, ou seja, o fim dos séculos, últimos tempos. E ele não está falando de algo que vai acontecer no futuro. Ah, pastor, eu estou entendendo. Quer dizer que daqui a algum tempo vai começar os últimos dias? Não. O que ele está querendo dizer é, aqui, agora, nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Você pode dizer, pastor, mas desde que eu nasci as pessoas dizem que nós vivemos os últimos dias da humanidade. Calma, a humanidade e o plano redentivo de Deus é algo sério. Quando Deus estabeleceu o seu reino, esse mundo, com a sua forma de governo, com a sua forma de encarar a realidade humana, vai ser totalmente impactado. Então não é uma coisa que talvez vai vir assim no momento que eu quero, porque isso está dentro dos propósitos, dos decretos de Deus. Então eu tenho que entender que a vinda de Cristo, que a consumação de todas as coisas, ela não tarda e nem falha, mas Deus ele tem os seus planos e projetos que não podem falhar, e na hora certa Cristo voltará para esse mundo. Todavia a Bíblia nos adverte que nós vivemos sim nos últimos dias da humanidade. Nós vivemos o momento decisivo da história da humanidade. De acordo com o Novo Testamento, essa é a última hora desse mundo perdido. Ou seja, a última hora desse mundo perdido, os últimos dias já soou com o quê? Com a ressurreição de Cristo e terminará com a volta de Jesus para reinar sobre todas as coisas. Então esse período, que é chamado de último, né? Depois dele é chamado de último porque não haverá mais dias, não haverá mais tempo, não haverá mais horas, não haverá mais meses, não haverá mais anos, porque depois disso o que sucede e o que segue é a eternidade. A eternidade. Todos nós vamos encarar um momento que vamos estar diante de Deus. A questão é, você está preparado para estar diante do Criador? Né? Haverá, a Bíblia diz, novos céus e nova terra, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Ou seja, vai ser um outro tempo, uma outra época, um outro mundo. Até os céus serão renovados. Então não resta mais nada para que Cristo apareça para a redenção do mundo. Estamos vivendo os últimos dias. João ele vai continuar dizendo, e como ouvistes que vem o anticristo. Então, uma das características dos últimos dias desse mundo é o surgimento e o crescimento religioso da mentira. E ainda é uma mentira com cara de piedade. Ou seja, pessoas, muitas delas, vivem enganadas por falsas doutrinas, achando que estão vivendo piedosamente para Deus, né? E os crentes da Ásia sabiam disso, e João está relembrando eles aqui. Ele vai dizer no versículo 18, e como ouvistes, ou seja, vocês já ouviram falar sobre isso, que vem o anticristo. O anticristo significa em grego aquele que se opõe, ou aquele que toma o lugar de Cristo. É o aparecimento do anticristo, é considerado como um sinal da proximidade que nós estamos do fim. O primeiro a mencionar essa figura escatológica na Bíblia é o profeta Daniel. Ele vai falar do pequeno chifre, que é o anticristo, desse homem que é tão sombrio, desse homem que é tão uma figura tão grotesca. Mas não falo grotesca no sentido talvez de aparência física, mas o que há dentro desse homem. E o Senhor Jesus ele expandiu o nosso entendimento acerca dessa questão de anticristo no Sermão do Monte, no Sermão Escatológico. Ele vai dizer o seguinte, que antes do anticristo surgirão anticristos. Como assim não era só um, agora é vários? O anticristos na Bíblia são todos os falsos mestres que estão se apresentando em nome de Cristo, fazendo sinais, prodígios e até maravilhas. E eu queria parar aqui um pouco para pontuar acerca disso. Quantas pessoas validam a verdadeira crença, a verdadeira religião, a verdadeira doutrina por sinais, prodígios e maravilhas. Mas a Bíblia fala que muitos virão fazendo sinais, prodígios e maravilhas, mas esses não são da parte de Deus, são usados pelo inimigo para enganar as pessoas. Porque na verdade as pessoas elas adoram buscar sinais, revelações, astrologia.
tudo aquilo que revele algo do seu futuro, tudo aquilo que vai dizer que Deus tem uma bênção, ou Deus... Eu quero saber o que vai acontecer da minha vida, mas na verdade eu não quero. É um compromisso com o Criador. Eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber se eu vou me dar bem, eu quero saber se eu vou arrumar um namorado ou namorada, eu quero saber o que vai ser do meu futuro. Então as pessoas, elas gostam desse misticismo, gostam do sobrenatural mais a parte do Criador. Então isso é um prato cheio para as falsas religiões, porque eles têm essas coisas para dar com o sinal de subtração de menos Cristo, menos Deus. Então, quantas pessoas, infelizmente, dentro de igrejas estão sendo enganadas por isso? Eles valorizam os sinais, valorizam os prodígios, valorizam os milagres, valorizam as maravilhas, mas esquecem do próprio Deus. Eles não conhecem Jesus. O Jesus que eles conhecem é um Jesus caricato. É um Jesus que a mente deles criou, porque eles não conhecem, de fato, a palavra de Deus. Não conhecem a Bíblia. O apóstolo Paulo nos dá algumas informações detalhadas acerca do anticristo. Ele vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 a 10, o seguinte: ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios e disseminando o erro, sendo finalmente destruído pelo Senhor. Ou seja, tudo que as pessoas gostam, sinais, prodígios, maravilhas. Existe uma frase que eu sempre guardo comigo, essa frase que diz assim: a fé não pede sinais, a incredulidade sim. Jesus, quando ele operou o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multidão ficou maravilhada com aquilo. E as pessoas de hoje também ficam maravilhadas. As pessoas de hoje são enganadas, né? Não que Jesus tivesse enganado as pessoas, mas a comida, a saciedade, aquela sensação de estar suprido, né? É muito boa. E Jesus, quando fez essa multiplicação, ele saiu em um barco e a multidão percebeu que ele tinha ido para Cafarnaum, se não me falha a memória. E eles pegaram um barco e seguiram Jesus também. Eles seguiram Jesus ali. E quando eles desceram do barco, Jesus disse: vocês não estão aqui por causa dos sinais que vocês vivem, vocês estão aqui por causa da comida. Jesus, ele diz: trabalhem pela comida que não perece. Aí eles disseram assim: que sinal você nos dá para que a gente creia que você de fato é esse pão que você diz que é? Porque Jesus disse: se vocês comerem do pão que os seus pais comeram antigamente, que Deus mandou maná no deserto, vocês vão morrer. Mas vocês devem comer do pão vivo que desceu do céu. E Jesus disse: eu sou esse pão. E sabe o que foi que eles pediram? Sinais. Sinais. O que as pessoas pedem hoje? Sinais, maravilhas, milagres, profecias, línguas. Você vê alguma conexão, mas Cristo, o amor, a comunhão, a coinonia entre os cristãos, de fato, ela sumiu da igreja, ou daqueles que dizem ser igreja. Então nós temos em Apocalipse uma descrição simbólica dessa figura sinistra. E os crentes da Ásia já estavam vacinados sobre esse anticristo que viria. Já tinham conhecimento mediante a pregação dos apóstolos. Ele vai dizer no versículo 18, parte C: também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João, mais ou menos há 2000 anos atrás, escreveu dizendo isso. No começo da era cristã, a Bíblia diz que nos últimos dias a maldade se multiplicaria. Se naquele tempo ele vai dizer que muitos anticristos têm surgido, você imagine em pleno século XXI, na pós-modernidade, na era que nós vivemos, depois do iluminismo, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, se eu me basto, se eu não preciso de Deus, as pessoas começam a criar religiões totalmente humanistas. Ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. Eu tenho a ciência, eu tenho
eu tenho a medicina avançando, eu tenho a tecnologia, então para que eu preciso de Deus? As pessoas esquecem de Deus, e até aqueles que parecem buscar Deus desconhecem de fato quem é Deus, porque já é outro engano do diabo, né? As pessoas estão focando em coisas totalmente erradas que a palavra de Deus não está dizendo. Pastor, e quem é que está com a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Se o que eu estou te falando tem base bíblica porque eu estou falando, então você pode ter certeza que isso vem de Deus. Agora, se o que eu estou falando é algo que vem da minha cabeça, aí sim, você deve descartar. Então, é por isso que sempre que uma pessoa está falando em nome de Deus, em nome da Bíblia, você deve ter a sua Bíblia aberta, olhando para o texto que ele está falando, para ver se o que ele está falando corrobora com o que está escrito da palavra de Deus. Então, vamos dar uma avançada aqui. Então, o João está dizendo, olha, uma das marcas dos últimos dias é que vai aumentar a atividade do falso ensino religioso. E o surgimento desses gnósticos na igreja da Ásia, naquela época, já era um sinal. Você imagine hoje. Então, atividades dele, na época de João, já se via como esse sinal, né? O mundo estava marcado pela apostasia, pelo erro, pela mentira religiosa. O mundo que nós vivemos hoje está dessa forma. Por isso, se os crentes daquela época deveriam vigiar e orar e ler a Bíblia, que naquele tempo não tinha um cânon fechado, mas pelo menos aquilo que os apóstolos deixavam de instrução para a igreja, quanto mais os crentes de hoje. Só que as pessoas podem dizer assim, não aguento escutar esse pastor, os pastores só faz criticar, mas infelizmente a gente tem que dizer o que está acontecendo. As pessoas hoje não conhecem a Bíblia, não conhecem. Você pergunta quantos livros tem a Bíblia, a pessoa não sabe nem dizer. Você pergunta quantos evangelhos tem, quantas epístolas. Os crentes que dizem que amam a Deus, que amam a Jesus, não sabem dizer. Pastor, mas isso aí é coisa para teólogo. Não, meu amigo, não é coisa para teólogo, é coisa para quem ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus. Quando você ama alguma coisa, você sabe todos os detalhes sobre aquilo. Você procura, se você não sabe, você procura conhecer. Se você adora, existe um livro escrito do filósofo, acho que é J.K. Smith, filósofo americano, também cristão, que ele escreveu um livro só com o título assim, Você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. Então, tudo aquilo que você ama, você vai procurar se informar, você vai procurar entender, você vai procurar conhecer. Não é isso? E eu não estou dizendo que você não pode amar certas coisas. Posso amar meu trabalho, pastor? Pode. Pode amar os seus filhos? Pode. Pode amar o cachorro? Pode. O cachorro, pastor? Pode. Não é errado, não. Agora você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Entendeu? E o que acontece? Muitas pessoas não amam a Deus. Muitas pessoas elas têm aparência de piedade. Elas pensam que são salvas. Elas pensam que conhecem Jesus Cristo. Mas não conhecem. Né? Então os falsos mestres, como o João está colocando aqui, é uma tentativa de perverter a igreja verdadeira. E ele vai dizer, eles saíram do nosso meio, ou seja, está dizendo aqui, a igreja perdeu membros, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, quantas pessoas estavam congregando, estavam reunindo com outros cristãos, que Paulo diz, olha, eu desejo ter convosco para repartir com vocês algum dom espiritual, para que haja uma edificação mútua, ou seja, há necessidade de estarmos reunidos como igreja. Paulo vai dizer isso. Ele estava dizendo, as coisas que eu escrevo para vocês, como a Epístola de Romanos, que é uma das mais densas teologicamente, não é suficiente. É preciso ter a comunhão, congregar com os irmãos. E quantas pessoas saem do meio do povo de Deus e começam a crer em outras doutrinas, em falsas doutrinas. E o apóstolo João está dizendo aqui, olha, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco.
Quantas pessoas passam 10, 15, 20, 30 anos na igreja e às vezes saem do meio do povo de Deus porque começam a entender o evangelho diferente do que o evangelho que é historicamente comprovado, historicamente aprovado, e começam a crer num novo evangelho que o homem inventa, um evangelho que não tem Cristo, que Cristo não é Deus, né? Infelizmente, um evangelho light, um evangelho fácil. Jesus disse: não existe evangelho fácil. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ser meu discípulo, Pedro, tem que perdoar 70 vezes 7 por dia, Pedro. Aquele que quiser ser meu discípulo, ele tem que perder a sua vida para achar. Jesus não está dizendo: ei, ser cristão vai resolver a sua vida. Não está dizendo isso. Nunca o cristianismo verdadeiro vai ensinar isso. Em muitas igrejas: venha para cá que Jesus vai mudar a sua vida, você vai enricar, você vai comprar um carro novo, Jesus melhora a nossa vida? Melhora. Jesus organiza. A palavra de Deus transforma a nossa vida conjugal, nossa vida financeira, nosso relacionamento com nossos filhos, nosso relacionamento com o nosso próximo, com a sociedade, com tudo. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm achado que Deus é só uma espécie de Deus que providencia aquilo que eu preciso. Ei, meu amigo, eu acredito que muita coisa que a gente tem acerca de Deus, concernente a Deus, as ideias, hoje é porque a gente tem a ideia de que Deus é um pai como nosso pai. E não é. Não é. O nosso pai, muitas pessoas têm um relacionamento tão fraco com os pais hoje que acham que os pais só servem para suprir suas necessidades. Esquecem do relacionamento, da ligação, do elo que eles têm por fazerem parte da mesma família. Esquecem de conversa, esquecem de conhecer, esquecem de estar na presença. E muitos cristãos, muitas pessoas que dizem cristão, estão acontecendo isso. Aí diz: eu acho, olha o problema. Você é meio ignorante, mas se fosse para você achar, não teria isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. 66 livros para você não achar, mas para você comprovar o que Deus requer de você, o que Deus exige de você. 66 livros. João vai dizer no versículo 19, parte B: todavia eles se foram para que ficasse manifesto, ou seja, comprovado, que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, a saída daquelas pessoas que estavam dizendo que Jesus não era Deus, que no futuro vão separar o Cristo divino do Cristo terreno, era providencial de Deus. Ou seja, é como se Deus dissesse: eu tirando o joio do meio de vocês, né? Essa saída deles comprovavam que eles nunca tinham entendido o evangelho de fato. Nunca tinham entendido o evangelho. Desde a época de João, tem surgido falsos mestres na igreja cristã, no espírito do anticristo. Pastor, toda pessoa que está ensinando mentira, falsa doutrina, está sendo guiado pelo Espírito Santo, não, mas pelo espírito do anticristo, do diabo. Mesmo que essas mentiras elas sejam diferentes teologicamente das mentiras da época de João, mesmo que elas variam com o tempo e que elas aumentem as heresias, as mentiras, essas pessoas, infelizmente, não são de Deus. Não são de Deus. Só que as pessoas hoje são tão fracas, biblicamente, teologicamente, historicamente, não conhecem a história da igreja, não conhecem nada, que elas sentiam um arrepio no braço, é de Deus. Deus está ali. Deus está aqui, Deus está acolá. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Toda vivência cristã deve ser baseada e pautada nas Escrituras. Ele vai dizer no versículo 20: e vós tens a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Pronto, pastor, não preciso mais ir para a igreja nem congregar, porque eu possuo a unção e a unção me ensina todas as coisas. Eu tenho conhecimento. Essa unção aqui, no Antigo Testamento, quando você vai falar de unção ou de ungir,
era você derramar óleo sobre a cabeça da pessoa para separar ela para uma determinada funcionalidade. Se era um sacerdote, profeta e tal, rei, ungia rei, o óleo ali na cabeça. A ideia aqui não é que a pessoa vai derramar óleo na cabeça, mas a ideia que João está dizendo aqui, muito provável, é que quando vocês creram, vocês têm a unção, e a unção que ele está falando aqui é referência ao que o crente recebe quando ele crê. O batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Ele recebe o Espírito e agora ele é imerso no corpo de Cristo. Ou seja, o crente tem o Espírito Santo dentro dele. O crente verdadeiro. Não estou falando de qualquer crente não, do crente domingueiro, do crente que não tem compromisso, do crente que tanto faz como tanto fez, não. Estou falando daquele que creu, daquele que ama, daquele que sente pesar pelos seus pecados, daquele que sente sede e fome de Deus. Esse, a palavra de Deus diz que ele tem o Espírito Santo. Esse não pode ser enganado. Outra consequência de você ter a unção, e a unção ensina todas as coisas, é a ideia de que o crente verdadeiro, ele até pode ser seduzido pelas falsas doutrinas. Ele pode até ser seduzido, passar um tempo ali meio desnorteado, mas ele nunca vai se submeter ou se render totalmente às falsas doutrinas. Por quê? Porque ele tem a unção que ensina ele todas as coisas. Quem é essa unção? O Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa o verdadeiro crente ser enganado por falsas doutrinas. Não deixa. Então, se a pessoa segue, nega o Cristo, se a pessoa nega que a salvação é pela fé, é por obras, pastor, eu perco salvação, pastor, meu pastor me ensinou que eu perco salvação. Não deu um versículo na Bíblia que diz perde salvação. Você não entendeu a palavra de Deus, você não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Não entendeu. Você não entendeu, então você provavelmente é uma pessoa que não foi salva, não entendeu. Pastor, você ensina que uma vez salvo, salvo para sempre? Não, eu deveria ensinar que Deus é um menino, né? Que ele tem uma borracha e um caderninho, que quando você amanhece num dia ruim e peca, e Deus vai lá e risca o seu nome, apaga, aí depois vocês fazem as pazes com ele, aí Deus diz, tá bom, agora eu vou escrever de novo, né? Porque ele fez as pazes comigo. A salvação é uma segurança, uma garantia, é um selo de Deus que ele coloca sobre a vida de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Vou correr aqui para ver se a gente encerra. Então, essa unção quase com 100%, praticamente 100% de certeza, é o Espírito Santo. Outra coisa que ele vai dizer no versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis e mentira alguma jamais procede da verdade. O apóstolo João estava convencido, e os meus leitores eles estão firmes na verdade, eles conhecem a verdade. Eles sabem que o Evangelho de Cristo, eles conhecem o Evangelho que foi pregado por nós, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, por Estevão, por Tiago, por Barnabé. Eles conhecem o Evangelho, né? O Evangelho que eles conhecem resiste a qualquer prova, a qualquer ataque, a qualquer heresia. Ele vai dizer que mentira alguma jamais procede da verdade. Na verdade, a mentira procede de quem? Do diabo. João 8,44 vai dizer que quem mente desde o princípio é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele vai dizer, quem é mentiroso? Ou seja, João está atacando aqueles líderes agora. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo. Quantas pessoas duvidam que aquele homem que nasceu na manjedoura, né? E se não duvidam, é uma crença tão fraca que não muda a vida deles, que não faz eles amarem a Deus, que agora a gente está chegando na época de Natal, né? Todo mundo vai botar um presépiozinho, uma figurinha de Jesus lá. Mas quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O que é o Cristo, pastor? O Cristo é a palavra ungida, a palavra para Messias no hebraico, ou seja, esse homem que nasceu há 2000 anos atrás é o próprio Deus encarnado, que veio para salvar a humanidade. Ah, pastor, veio para salvar a humanidade? Oh, coisa boa. Estou salvo, não preciso mais fazer nada. Não. Isso aí é universalismo, que crê que todas as pessoas vão ser salvas, independente de crerem ou não. E o Evangelho não diz isso.
Ele diz que todo aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Ou seja, as pessoas esquecem que sem Jesus a ira de Deus paira sobre a cabeça da pessoa. É como se tivesse um fio de cabelo pronto a ser quebrado e a qualquer momento toda a ira de Deus pode ser despejada por você, sobre a sua vida. E pastor, porque o que é a vida humana? O que é você estar vivo hoje e amanhã não estar mais? É um trupicão e tacar a cabeça numa pedra? É um infarto, é um AVC, é um derrame? Pastor, você está jogando praga? Não, estou dizendo a realidade da vida. Né? Qualquer um, inclusive eu estou, né, propenso a passar por isso. Pastor, mas eu me cuido, eu sou fitness. Eu sou uma pessoa que caminha, que bebe muita água, 2 litros de água por dia, que cuida do meu corpo. Isso aí está ajudando, mas você pode morrer de outra coisa, entendeu? Ou seja, a nossa vida é muito... É muito... A garantia de que vamos estar aqui amanhã é muito pequena. Só quem pode nos garantir é Deus. E a minha pergunta é: você, quando passar dessa vida para outra, com quem você vai prestar contas? Você está bem com essa pessoa? Você fez as pazes? Você fez a reconciliação que você tinha que fazer com Deus? Você só pode fazer isso se for por meio de Jesus Cristo. Então, se você nega Cristo, muitas pessoas negam a Cristo. Não, pastor, eu acredito que Jesus morreu na cruz. Isso não é suficiente. O crer é dar ouvidos, o crer é confiar, o crer é entrega. O crer precisa de uma entrega. Não é somente entender que passa na sessão da tarde aquele filme da crucificação de Cristo e soltar uma lágrima, ou fazer uma catequese, um crisma, ou de vez em quando, uma vez por ano, ir na missa para sentir aliviado do meu fardo de pecado. Não, é relacionamento, é intimidade, é comunhão diária. É dependência de Deus. Então vamos caminhar aqui para o encerramento. No versículo 22 ele vai dizer o seguinte: este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Ou seja, muitas pessoas, já tem até quem é Alto Santo, que estão negando que Jesus é Cristo. Aqui, nessa cidade de 17 mil habitantes. Negando mesmo, não, acredito que Jesus não é o Messias, não é Deus. Então, olha o que Jesus está dizendo. Quem é mentiroso? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. A consequência lógica de João está dizendo: se você nega que Jesus é Deus, se você nega que Jesus é o Messias, se você nega que ele veio para salvar a humanidade, se você nega que ele é igual a Deus, é filho de Deus, faz parte da Trindade, sempre existiu, é eterno, é infinito, é onipresente, onisciente, é imutável, você está dizendo que Jesus não é Deus. E se você está dizendo que Jesus não é Deus, se não for uma questão de entendimento, assim, digamos assim, porque você não compreende direito essas doutrinas, mas no seu coração você diz: não, Jesus não é Deus, Jesus é um ser criado. Jesus, ele é menor do que Deus. Jesus, ele é igual à criação, só que ele é superior à criação. Você está tirando a identidade de Cristo. Então você que nega Cristo, você também não tem o Pai. Não tem, é o que João está dizendo aqui. Ou você tem o Filho e tem o Pai, ou você não tem o Filho e também não tem o Pai. Não dá para ter comunhão com Deus se você nega Cristo. Então, muitas pessoas estavam negando o Cristo, né? Existem outros mentirosos por excelência, aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho do Pai, divindade em carne humana. Ele vai dizer no versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que não confessa o Filho, aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Crê em Jesus, acredita, confia, entregou a vida para ele, entendeu que é um pecador que precisa de Jesus, tem comunhão com o Pai. Diz: não, Jesus depois, quando estiver velho, perto de morrer, esse negócio de ser cristão, de ser crente, é um negócio chato, eu tenho mais para conseguir, eu tenho que pensar no meu futuro, no meu trabalho, como se Deus fosse assim, fosse atrapalhar a sua vida, né? Então, não tem Deus, não tem um Deus Pai. Ou tem o pacote completo, ou não tem nada. É o que a Bíblia está dizendo, é o que João está dizendo no versículo 23. Então, vamos para as nossas aplicações finais. Se aquelas pessoas estavam vivendo na última etapa da vida, nos últimos dias, imagine nós, queridos ouvintes, que estamos vivendo hoje. Hoje tem tanta diversidade de crença.
negando Cristo, combatendo o verdadeiro evangelho. Tem o falso evangelho por aí, tem as outras religiões. Pastor, como é que o senhor sabe que o cristianismo é o correto? Porque só existe um Deus. Se você for usar até a lógica, não pode existir dois deuses. Não pode existir dois deuses, porque se existe um Deus, eu vou usar até o argumento daquele cara, que eu não esqueci o nome dele, que é o cara do Caneta Azul. Eu vi um podcast com ele dizendo o seguinte, ele fez uma pergunta para o apresentador dizendo assim, sabe uma coisa que o homem vê, mas Deus não vê? Eu disse, vixe, rapaz, o que esse cara vai dizer agora? O que é que o homem vê que Deus não vê? Com aquele jeito dele, né? Meio matuto, ele diz assim, olha, o homem, ele vê outro homem, a sua semelhança. Mas Deus não vê outro Deus. Por quê? Porque não existe outro Deus. Não tem como. Não tem como. Com Deus não há competidores. Então, o cristianismo é a mensagem mais lógica. Pastor, eu pensei que era só questão espiritual de fé, eu penso, eu imagino, eu viajo. Não, o cristianismo é lógico. O cristianismo é lógico, ele tem argumentos lógicos. Tá entendendo? Então você pode ficar tranquilo. O cristianismo ele não manda você dar um salto no escuro. O cristianismo ele não manda você deixar a ciência de lado. Não, pelo contrário. O cristianismo ele tem suportado durante milênios questionamentos fortes. E muitas coisas que a ciência tem descoberto, a Bíblia já tinha falado, ó, faz tempo. Então, não fique achando que o homem, quando descobre certas coisas, ele está inventando a roda, porque todo conhecimento do homem, a Bíblia diz que Deus zomba, é nada diante de Deus. E o que o homem tem, o que o homem conquista, ele conquista porque ele é criado à imago Dei, a imagem de Deus. Deus é criador. Então Deus permitiu que o homem também criasse. Tudo que a gente descobre, seja para o nosso benefício, para o do próximo, é porque Deus permite a graça comum. Deus dá dom aos homens. Deus, pela sua misericórdia, ainda que o homem seja pecador, ele permite que o homem desenvolva certas coisas para o bem da humanidade. Só que o que o homem faz? Ele pega essas coisas e adora e diz assim, tá vendo? Quem é que precisa de Deus? Né? Ele vira as costas contra Deus. Então, que isso também nos encha de esperança e alegria, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Vai haver um tempo que Deus vai vir, né, e vai acabar com esse reino das trevas. Ele vai estabelecer o seu reino, que está em atividade crescente. Né? Assim como a mentira também aumenta, o reino de Deus também aumenta. Quantas pessoas durante hoje não creram em Jesus Cristo? Quantas pessoas não conheceram a verdade? Quantas pessoas não foram libertas dos seus pecados? Muitas pessoas, muitas mesmos. Então, nós devemos ficar alertas contra as falsas doutrinas, Hoje tem muitas vozes, né? Hoje é um dos períodos mais difíceis para os pastores apacentar as ovelhas é hoje. Porque hoje você abre a internet, tem um fulaninho lá arrogando o mega suprassumo do hebraico e questionando tudo aquilo que teólogos passaram uma vida toda estudando, se debruçando, se esforçando para entender a palavra de Deus. E hoje o cara fala uma coisinha ali, um argumentozinho ali, e as pessoas acham que aquilo ali é... tudo que eu pensava sobre Cristo, sobre a igreja, estava errado. Mas, infelizmente, muitas dessas coisas é o que está escrito aqui. Saíram do nosso, entenderam um outro evangelho, adotaram um outro cristianismo, um outro Cristo, porque nunca entenderam de fato o evangelho. Que nessa noite, você que me escuta, querido ouvinte, se você tem tido ideias erradas sobre Cristo, que não está na palavra de Deus... Pastor, eu já fui cristão, já criei em Cristo, mas eu estou fraco. Aí é outra questão. Mas se você tem negado as doutrinas básicas da fé, isso é um problema sério. Mas você pode se arrepender e crer em Cristo. Entender que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que traz esperança, é aquele que você pode colocar a sua cabeça no travesseiro e fazer como o salmista disse, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Você pode dormir com essa segurança de que Deus está te guardando tanto fisicamente como espiritualmente, se você crê em Jesus Cristo. Então que nessa noite você não sucumba às falsas mentiras, às falsas religiões, às falsas propostas de Cristo, mas que você
se volte o seu coração para Deus nessa noite. Então eu queria encerrar com isso e fazer uma oração para a gente dar encerramento. Senhor, apresentei a Tua palavra, Senhor. João tem nos alertado acerca dos falsos mestres, daqueles que também são anticristos, em menor proporção, em menor poder, mas também propagam a verdade, propagam a mentira e se opõem a Cristo. Que o Senhor possa ajudar os nossos ouvintes, que o Teu Espírito Santo ilumine o coração de cada pessoa nessa noite e que o Senhor possa, de fato, Senhor, guiá-los para a Tua palavra. Não para o que o homem diz, mas para a Tua palavra, para aqueles que, de fato, são guiados pelo Espírito Santo, por aqueles, de fato, que pregam a Tua palavra, estão preocupados, Senhor, em ser fiéis às Escrituras. Ajuda, Senhor, diante de tanto bombardeio, de tanta doutrina, de tanta heresia, de tanta coisa, Senhor, que a Tua palavra ela possa dissipar as trevas, as confusões mentais que esse monte de informação tem causado, Senhor, para muitas pessoas. Eu te peço, abençoa os nossos ouvintes e que o Evangelho possa ser precioso aos seus olhos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, estamos encerrando nosso programa. Se quiser nos fazer uma visita, nossa igreja fica aqui na Derson Bessa, por enquanto, porque dia 24 de dezembro a gente já vai estar no nosso novo prédio reunindo, na rua Rosa Francisca. Eu dizia Francisco, mas eu descobri que é Francisca, né? Então tem número ainda, mas fica ali vizinho a Agna, a escolinha da Agna, ali na... vizinho a escola da Agna, acho que é a melhor referência. Então vem nos fazer uma visita, nós temos culto às quartas-feiras, culto de oração, e também aos domingos, a partir das 7 horas. Você é o nosso convidado, então faça presente em nossos cultos. Eu creio que você vai aprender muito acerca da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo programa. Seja bíblico. Ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta
as mulheres.